Neemias, capítulo 13. Reformas. Naquele tempo, por ocasião de uma leitura pública do livro de Moisés, descobriu-se um texto no qual se dizia que o amonita e o moabita jamais deviam ingressar na Assembleia de Deus, porque não tinham vindo ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, e haviam contratado Balaão para amaldiçoá-los, maldição que nosso Deus mudara em bênção. Logo que se ouviu a leitura dessa lei, excluíram de Israel todos os elementos estrangeiros. Antes disso, o sacerdote Eliasibe, intendente dos depósitos da casa de nosso Deus e parente de Tobias, colocara à disposição deste último uma grande sala onde se depositavam até então as oferendas, o incenso, os utensílios, o dízimo do trigo, o vinho, do azeite, a taxa dos levitas, dos cantores e porteiros, e as ofertas devidas aos sacerdotes. Quando fazia tudo isso, eu não estava mais em Jerusalém, porque no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, fui ter com o rei. Decorrido algum tempo, voltei a Jerusalém com a aquiescência do rei e tive conhecimento do mal que havia cometido Eliasibe em favor de Tobias, colocando-lhe à disposição uma sala nos átrios da casa de Deus. Fiquei grandemente indignado. Mandei tirar para fora do quarto todo o mobiliário de Tobias. Ordenei que purificassem a sala e fiz recolocar os utensílios da casa de Deus, as oferendas e o incenso. Soube também que as dádivas devidas aos levitas não lhes tinham sido entregues e que os levitas e os cantores encarregados do serviço tinham se retirado cada um para suas terras. Censurei os magistrados e disse-lhes: porque foi abandonada a casa de Deus? Depois reuni os levitas e cantores e os recoloquei em seus postos. Então todo o Judá trouxe para os armazéns o dízimo do trigo, do vinho e do óleo. Confiei a intendência dos armazéns ao sacerdote Selemias, ao escriba Sadoc e a Fadaias, um dos levitas, com seu auxiliar Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque tinham reputação de integridade. Foram encarregados de fazer a distribuição aos seus irmãos. Recordai-vos de mim, ó meu Deus, que fiz tudo isso, e não apagueis de vossa memória os atos de piedade que fiz pela casa de meu Deus e por seu culto. Na mesma época encontrei em Judá homens que pisavam uvas durante o sábado, carregavam molhos e transportavam em jumentos vinho, uvas, figos e toda espécie de fardos, levando-os para Jerusalém em dia de sábado. Admoestei-os, então, a respeito do dia em que vendiam os seus produtos. Havia também alguns de Tiro, estabelecidos na cidade, que traziam peixes de toda espécie de mercadorias, que vendiam em dia de sábado aos judeus, em Jerusalém. Dirigi-me aos importantes de Judá: procedeis muito mal, profanando o dia do sábado.
Vossos pais faziam o mesmo, e foi por isso que Deus fez cair todas essas desgraças sobre vós e sobre esta cidade. E vós ireis acender sua cólera contra Israel, profanando o sábado? Em consequência, logo que as portas de Jerusalém foram cobertas pela sombra, antes do sábado, mandei que se fechassem as portas e só as abrissem depois do sábado. Ademais, coloquei nas portas alguns dos meus homens, a fim de impedir que qualquer mercadoria entrassem no dia de sábado. Então, os negociantes e vendedores de toda espécie de produtos passaram 1 a 2 vezes a noite fora de Jerusalém. Interroguei-os: por que passais a noite diante das muralhas? Se recomeçardes, mandar-vos-ei castigar. Cessaram então de vir durante o sábado. E ordenei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia do sábado. Recordai-vos de mim, ó meu Deus, por causa disso, e tende piedade de mim, segundo a vossa grande misericórdia. Naqueles dias, encontrei judeus que haviam desposado mulheres de Azote, de Amon e de Moabe. A metade de seus filhos falava a língua de Azote e não sabia mais o hebraico. O mesmo sucedia com a língua dos outros povos. Admoestei-os e os amaldiçoei. Bati em muitos, arranquei os cabelos de alguns e ordenei-lhes, em nome de Deus, que não mais dessem suas filhas aos filhos de estrangeiros, e nem tomassem filhas estrangeiras para os seus filhos, e nem para si mesmos. Não foi esse, disse eu, o pecado de Salomão, rei de Israel? Não existia rei algum como ele entre a multidão das nações. Era amado de seu Deus, e Deus o havia tornado rei de todo Israel. Entretanto, foram as mulheres estrangeiras que induziram tal homem a pecar. E haveremos de ouvir que estáis cometendo este grande crime, e que sois assim infiéis ao nosso Deus, desposando mulheres estrangeiras? Ora, um dos filhos de Jojada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, tornara-se genro de Senabalate, o Eronita. Expulsei-o para longe de mim. Recordai-vos, ó meu Deus, daqueles que profanaram assim o sacerdócio, os deveres sagrados dos sacerdotes e dos levitas. Foi assim que purifiquei o povo de todo elemento estrangeiro. Coloquei em vigor os regulamentos que sacerdotes e levitas deviam observar em seus respectivos mistérios. E restabeleci a oferenda da madeira nas épocas determinadas, bem como as primícias. Levai-o em conta, ó meu Deus, para o meu bem. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Bom que você assistiu o vídeo até aqui. O seu like é muito importante para nós. Isso mostra para o YouTube que o nosso conteúdo foi útil para você. Obrigado por se inscrever no nosso canal e ativar o sininho e marcar todas as notificações. Que Deus abençoe você, assim como você está abençoando a tantos outros irmãos através do seu like e da sua inscrição. Graça e paz e até o próximo vídeo.